Olá, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Privilégio. Cada vez que assumo o púlpito, que venho aqui a esta igreja, me sinto honrado de poder fazer parte da história dessa igreja. Para uma boa parte dos irmãos que estão aqui, devem lembrar o período que passamos aqui pastoreando. Bom, não sei se já foi dito, mas estamos deixando a Paulista Sudoeste. Recebemos um chamado e vamos para a Paulista Sudeste, para a cidade de São Caetano do Sul. E ali iremos pastorear aquele distrito pastoral. Fica nosso carinho, nosso abraço a todos e possivelmente aos irmãos que não estão aqui, mas fazem parte dessa congregação também, o meu abraço. Você que está aí assistindo pela internet, receba nosso carinho e o nosso coração fica com vocês. Até porque decidimos que quando aposentarmos, iremos morar aqui em Sorocaba. Minha família tomou essa decisão, mas ela não é irrevogável. Vai que aconteça alguma coisa no futuro e minha esposa queira mudar, porque ela é quem manda. E eu, que tenho juízo, obedeço. Então, este será o meu último sermão como membro dessa igreja, porque ainda sou. É óbvio que ao chegar na minha nova congregação, pedirei a minha carta de transferência e, por favor, aprovem a minha transferência. Tá certo? Queridos, foram bons anos que passamos aqui como pastor e também auxiliando nos departamentos. Realmente vou levar vocês no coração. Mas hoje escolhi um tema que eu tenho trabalhado nele já há alguns meses. Ele tem sido muito relevante para mim. Sabe por quê? Porque eu sou pecador. E eu vou tratar desse assunto, contrastando com o ilimitado amor de Deus. O meu estado pecaminoso, sendo contrastado com o ilimitado amor de Deus. Isso é realmente importante para todos nós. Por quê? Porque vivemos em um mundo onde Satanás, ele trama contra Deus e sua santidade. E ele quer tornar as coisas que são nocivas, repugnantes, perniciosas para Deus, como normais para nós. E você pode correr esse risco de tornar profano aquilo que é santo, tornar aceitável aquilo que é injusto, tornar normal aquilo que é impuro. Eu corro esse risco e você corre esse risco. Não precisamos ter boa memória para saber de uma situação que está aí em nosso mundo. Satanás, com seus diversos recursos, está bombardeando a sociedade, a família, as crianças, com esses supostos contrastes. Diversas situações. E você e eu podemos correr o risco de tratarmos as coisas normais quando elas são diferenciadas.
O brasileiro gosta de dar jeitinho nas coisas, não é? E alguns, ou a maioria de nós, não consideramos a ilegalidade de um ato, por pequeno que seja, se ele nos vai trazer um benefício e se ninguém está vendo. É nosso mesmo. Eu pago meus impostos, então eu posso pegar aquilo que não é meu. Queridos, esses atos, esse comportamento da sociedade, ele está sendo dirigido pelo inimigo. E cuidado, igreja, cuidado, meu irmão, minha irmã, moço, moça, jovem, cuidado, porque você pode estar sendo vítima do inimigo. A relatividade. Tudo é relativo agora, não existe mais verdade absoluta. Será que isso é bíblico? Irmãos, tem o dedo do capeta. Então, para nós entendermos, eu entrei um pouquinho adentro, estudando um pouco sobre a minha natureza pecaminosa, aquilo que me faz desviar da vontade de Deus, e sobre o amor ilimitado de Deus, contrastando. Todos nós cometemos erros, não é verdade? Sim ou não? Alguém aqui pode dizer, não, pastor, eu nunca cometi um erro. Você aí que está assistindo pela internet, você já cometeu algum erro? Claro que já. Mas tem um problema, que às vezes nós não percebemos e nem detectamos. Naturalmente, nossos erros, eles são tratados da mesma forma por nós mesmos. Talvez a sociedade não os trate assim. Tem alguns que são mais hediondos do que outros pela sociedade, não é? Abusivos, mas nós às vezes achamos que os nossos são normais, ou são comuns, ou são iguais, mas na verdade não são. Há pessoas que cometem erros com naturezas diferentes, erros de rebeldia, por orgulho, erros por natureza pecaminosa. É diferente dos erros de rebeldia. Erros por desrespeito e por falta de conhecimento. Não é igual a erros de rebeldia. Então são erros diferentes. A Bíblia chama todos eles de pecados. Jesus mesmo falou isso com a mulher. Ele tratou assim, aquela mulher pecadora, lembra? Lucas capítulo 7, versículo 36. Lembra? Quando Jesus encerrou o processo de perdão daquela mulher, o que foi que ele disse para ela? Teus pecados estão perdoados, vai e não peques mais. Ou seja, ela cometeu pecados de rebeldia ao longo da sua vida, ela cometeu pecados, erros, né, por natureza pecaminosa, falha, ela cometeu erros porque ela tinha inclinações carnais que não conseguia administrar, ela cometeu diversos tipos de erros, e Jesus chamou tudo de quê? De quê? Pecado. Mas há na Bíblia diferenças. E um salmo, ele nos ajuda a entender essas diferenças. E nos ajuda a tirar a nossa própria radiografia. Porque nós cometemos esses tipos de erros frequentemente. Abra sua Bíblia no livro, no inário de Salmo, não é? Salmos, é um inário na realidade. Então, quando você for fazer referência a Salmos, não use capítulo, use número, porque é número do hino. Então, Salmo número 51, ou seja, hino número 51. Esse salmo é um salmo penitencial. Existem salmos de diferentes estruturas, por natureza, questões históricas, didáticos,
de maldição, de oração, louvor e adoração, de peregrinação e penitenciais. Os salmos penitenciais, incluindo o número 51, são o número 6, o número 32, o número 38, o número 51, que leremos, o 102, o 130 e o 143. São, então, 7 ao todo, os salmos penitenciais. Quem escreveu este foi Davi, sob uma circunstância realmente que você e eu conhecemos. Ele estava diante daquela situação onde Natã, o profeta, expôs a sua vida de erros. E quais foram os erros de Davi? Ele os menciona. Número 51, versos seguintes. Vamos lá. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Aí está um tipo de erro, transgressão. Lava-me completamente da minha iniquidade. Aí está outro tipo de erro. Outro tipo de erro. Por favor. Ed, isso. E no verso 2, continua: purifica-me do meu pecado. Outro tipo de erro. Então são 3 tipos mencionados aí: iniquidade, transgressão, pecado. Mas o verso 3 diz: pois eu conheço as minhas transgressões, o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo o teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci em iniquidade. De novo ele faz referência: em pecado me concebeu minha mãe. Deixa eu só fazer aqui uma menção a essa palavra iniquidade, já vamos explicar. Você vai entender que eu nasci com um estado pecaminoso, tá bom? Iniquidade tem a ver com o estado pecaminoso. Então, para quando alguém perguntar pecado original e tal, você já sabe. Eu nasci em iniquidade, o meu estado era pecaminoso, tá certo? E no verso 7 diz, verso 7, purifica-me com hisopo e ficarei limpo, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Espírito Santo. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Eu paro aqui. Queridos, este salmo realmente, ele é esclarecedor no que tange à nossa condição espiritual, à condição de Davi. O pecado, ou o erro de Davi foi tríplice com aquela situação de envolvimento com aquela mulher Betseba. Ele cometeu transgressão. A palavra transgressão, ela tem um significado. Veja, eu só queria chamar a atenção para esse ponto aqui. Ok? Isso. Você vai ver que são 3 palavras que são usadas para descrever os erros cometidos por Davi: transgressão, iniquidade e pecado. No hebraico, elas têm nomes diferentes. Então, elas não são consideradas no hebraico como sinônimos, porque são significados diferentes. Podemos até
tratar os nossos erros de forma genérica como pecados, mas eles têm razões diferentes. Compreendem? Eles têm significados diferentes, para que você entenda a sua própria natureza e possa ir a Deus sabendo o que foi que você fez. Às vezes, nós somos muito genéricos. Perdoa meus pecados. Espera aí, que pecado foi esse? Que erro foi esse? De repente, não é um erro de natureza comum, ou falha da sua natureza pecaminosa. De repente, é uma iniquidade, ou é uma transgressão. O que é que está acontecendo? Você precisa entender isso. Então, a palavra transgressão, é essa que está aí no hebraico, destacada, você não precisa ver, só coloquei para você saber que ela é diferente das outras. Significa se rebelar e ultrapassar conhecimento que você já tem estabelecido por Deus. A transgressão é um ato de infidelidade. Ela é uma desobediência explícita. Ela implica em querer fazer a própria vontade, contestando ativamente a vontade de Deus. Isso é transgressão. Irmãos, Satanás, ele sabe que você conhece a vontade de Deus. Ele sabe que você conhece. E sabe que Deus colocou limites na sua vida. Olha, é tão comum você ouvir as psicopedagogas, a psicologia falando com as crianças. Ah, você tem que impor limites às crianças. Óbvio que tem que ter limite para as crianças, mas para os jovens também tem que ter limites. Para nós adultos e idosos tem que ter limites. E quais são os limites de Deus para nós? A sua lei. Se você, Júnior, pega seu carro e sai daqui e vai para Campinas, você pega Castelinho, você sabe que o limite de velocidade é 110. E você, querendo chegar mais rápido, ou quem sabe experimentar o motor possante do seu automóvel, você coloca 120, 130, você está transgredindo uma lei de livre e espontânea vontade. A lei de Deus, ela foi quebrada por Davi. Ela foi quebrada por Davi. Queridos, nós precisamos entender que pecados, eles são tratados por Deus de forma clara e de forma drástica. Transgressão da mesma forma. Da mesma forma. A lei de Deus, ela pede que você e eu sejamos puros sexualmente. Davi sabia que ele não podia dormir com uma mulher que não era dele. Sabia ou não sabia? Ele sabia que ao dormir com aquela mulher, ele estava transgredindo um mandamento que diz: não adulterarás. Davi sabia que todo relacionamento sexual que não seja segundo a vontade de Deus entre um homem e uma mulher é transgressão da lei de Deus. Isso está explícito na Bíblia. E Davi sabia. Então ele dormiu com uma mulher que não era dele. E ele cometeu transgressão, afronta. Ele se rebelou contra Deus para satisfazer seu prazer. E tem muitas pessoas que não consideram mais a santidade estabelecida por Deus do matrimônio. Incrível. E isso pode estar acontecendo em nosso meio. Eu vou fazer uma observação aqui importante para os pais.
Meu filho, você tem que estudar, tem que ser alguém na vida. Isso o pai fala, a mãe fala para o menino. Já para a menina, o pai fala assim: minha filha, você tem que estudar, crescer, casar, porque tem que ter uma profissão. Se no casamento não der certo, já induz a separação desde pequeno para a filha. Se o casamento não der certo, minha filha, você tem um trabalho. Obviamente eu estou sendo muito explícito, mas alguns descrevem isso de maneira mais suave. Queridos, a lei de Deus são os nossos limites, não ultrapasse. E não pense que a sociedade moderna exige readequação dos mandamentos de Deus. Não pense, não caia nessa loucura. Deus está reestruturando, porque a sociedade moderna exige isso. Não. Deus nunca vai ser tratado de forma que fique numa sinuca de bico. Em uma época não podia isso, em outra época pode isso. Como Deus vai ser confrontado no juízo que Ele mesmo estabelecerá? Em todas as épocas, a lei de Deus, os 10 mandamentos, são os nossos limites. Os limites da raça humana não ultrapassem. Mas Davi também cometeu iniquidade. Iniquidade. Olha, queridos, essa palavra, ela é interessante. A iniquidade é um erro de natureza diferente da transgressão. Tem a ver com algo interno. Talvez o hebraico nos ajude a entender. Significa literalmente, da raiz do hebraico, que significa torto, curvatura. É uma referência à nossa natureza caída. Esse não é pecado de rebeldia. É um pecado que geralmente precede a transgressão. É o que incita a gente a fazer coisa errada, porque nossa natureza se inclina para o mal. A pessoa abriga pensamentos errados e acaba dando origem a esse erro, a iniquidade. Então, deixa eu fazer um conselho aqui para você, muito claro. Assim, bem claro. Cuidado com sua natureza pecaminosa. Cuidado. Talvez seja por isso que Davi disse, no Salmo 131, se não estou enganado, ele dizia assim, não porei coisas más diante dos meus olhos. O que ele quis dizer com isso? 101, Salmo 101. Não porei coisas más diante dos meus olhos. Por que ele disse isso? Porque ele sabe que se ele deixar se alimentar por coisas que incitem a sua natureza pecaminosa, ele cometerá iniquidades. Isso ocorreu com Batseba. Então, cuidado com o que você vê, meu irmão. Com o que você assiste. Não gruda seus olhos naquilo que te incita à prática de pecar. Ou então você vai estar desconsiderando essa situação horrenda que levou Cristo à cruz do Calvário. A iniquidade, ela nasce lá no coração. Então, cuidado. Cuidado. Por isso Davi disse, tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me, Senhor, completamente da minha
iniquidade e purifica-me do meu pecado. Irmãos, quem tem consciência do seu estado pecaminoso, não tem oração melhor para fazer do que esta. Estas três palavras, elas de fato nos advertem que nós não podemos tergiversar, ou seja, compactuar com nossa natureza pecaminosa e com nossa vontade de satisfação pessoal. Nossa vontade está atrelada à nossa natureza pecaminosa. O que você acha, o que você pensa, é comprometido com a iniquidade e o pecado, que é a nossa natureza pecaminosa. Por isso, Davi, ele clama a Deus para resolver seu tríplice problema. E por último, o pecado. Esta palavra é tão comum para nós, é mais comum do que a transgressão, do que a iniquidade. Assim, normalmente usamos mais essa palavra, mas ela tem um significado diferente das outras duas. Ela significa no hebraico errar o alvo. Aí sim, tem aquele aspecto de querer fazer o certo e não acertar. Tentei até fazer o correto, mas não fiz. Às vezes, nós nos deixamos levar pela aparência e tomamos decisões erradas. Entende? Isso é pecar. Às vezes, nosso temperamento nos leva a agir de forma grosseira, abrupta, desrespeitosa. Isso é pecado. Então, veja que são 3 erros de naturezas diferentes. E Davi clama para que Deus opere na vida dele. Lembra, esse pecado aqui, ele é clássico, visto na vida de Moisés. Lembra? Quando Deus disse para Moisés, Moisés, chega na rocha e fala com ela. Moisés, irritado pelo murmúrio do povo, as acusações, a ingratidão do povo, Moisés, ao invés de falar, irritado, ele pega a vara e bate na rocha. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Abra sua Bíblia lá, você vai ver o problema que é agir assim, de maneira intempestuosa. 4, verso 10. Ou melhor, 10, verso 4. Perdoe-me. E beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Então imagina Moisés pegando a vara e batendo nas costas de Cristo. Foi isso que ocorreu. Quando você peca, quando você transgride, comete iniquidade, você fere a quem? Davi disse, pequei, número 51, verso 4, Salmo, pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos. Todo pecado, toda iniquidade, toda transgressão é uma afronta direta a Deus. Pelo amor de Jesus Cristo, entenda o que eu estou falando para você. Torne repulsivo na sua vida esses erros que têm a ver com sua natureza, que têm a ver com seus desejos corrompidos pelo pecado. Torne repulsivo aquilo que estiver contrário à lei de Deus. Não deixe o inimigo enredar a sua vida. Davi,
ele errou o alvo. Paulo com certeza entendia isso muito bem quando disse lá em Romanos 7, o bem que eu quero fazer, eu não faço. Eu sei o que tem que ser feito, mas eu erro o alvo. Não é? Não é por acaso, irmãos, que Davi, no Salmo número 51, tem usado 3 diferentes palavras para descrever os seus erros. Será que ele tinha conhecimento disso? Eu fiquei me perguntando. Será que ele tinha conhecimento disso? O que você acha? Será que ele escreveu assim aleatoriamente? O Espírito Santo ditou e ele foi escrevendo? Não. Querem ver? Leia Levíticos, capítulo 20, verso 10. Rapidamente. Vamos fazer um exercício aqui. Levíticos 20, 10. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Davi sabia disso? Sabia ou não? Mas quem é que ia matá-lo? Ele era o rei. E agora? Davi sabia disso? Davi sabia, irmãos, se ele não seria morto por nenhum dos seus súditos, certamente ele seria eliminado no dia do juízo. Ele sabia disso. Ele sabia que transgredir a lei de Deus é pecado. E o salário do pecado é a morte. Ele sabia disso. Querem ver mais? Davi sabia que assassinato também tinha punição. Números 35, verso 31. Números, capítulo 35, verso 31. Achou aí? Não aceitareis resgate pela vida do homicida, que é culpado de morte. Antes, ele será morto. Davi sabia disso? Irmãos, olha bem para mim aqui. Em nome do Senhor, eu vim aqui hoje porque eu queria que você entendesse que todos os seus erros, sejam eles pecados, iniquidade ou transgressão, são passivos de morte. Você tem que entender isso. O seu estado pecaminoso, você tem que entender isso. Porque senão você não vai dar o próximo passo, que é o final do meu sermão. Você não vai dar o próximo passo. Jovens, cuidado com o que as pessoas dizem, eu acho, eu penso, quem sabe pode ser, mas hoje talvez, relativizando a lei de Deus, não deixe isso acontecer. Deus não vai baixar as normas, em nome do Senhor, creia nisso. Ele não muda a regra do jogo no meio do jogo. E o jogo só termina quando Jesus voltar. Você entende isso? Satanás está ganhando força no mundo e dentro da igreja com essa relativização das coisas, do pecar, do transgredir, da iniquidade. Não deixe isso acontecer na sua vida, em nome do Senhor. Você que está me assistindo, não deixe isso acontecer. Davi sabia, irmãos, que pecado de rebeldia também era passivo de morte? Sabia ou não? Querem ver? Abra lá a sua Bíblia, Números, capítulo 15 agora. Você estava no 35? Vai no 15. Eu estou usando textos que Davi conhecia aí muito bem. Capítulo 15. Um homem no deserto, por rebeldia, para mostrar que ele fazia o que ele queria e ninguém tinha nada a ver com a vida dele,
ele sai sábado de manhã e começa a apanhar lenha dia de sábado. Esse era um pecado de rebeldia. E no verso 35, 34 diz que ele foi preso. E no verso 35 diz, capítulo 15, verso 35. Então disse o Senhor, Deus falou para Moisés, Moisés, este homem será morto. Toda a congregação o apedrejará fora do arraial. O mandante foi Deus, então levou-o para fora toda a congregação e o apedrejaram, e ele morreu, como o Senhor ordenou. Pecado de rebeldia também é passivo de morte. Então fica aqui a advertência. Pecado de rebeldia, que são as transgressões, é passivo de morte. Pecados de iniquidade, ou erros de iniquidade, não é? Que são frutos de uma natureza pecaminosa, inclinação para o mal, desejo de fazer coisas erradas, transgressões, ele desconsiderando a lei de Deus, é passivo de morte. E aqueles pecados que a pessoa faz por impulso, sem conhecimento, também traz morte. Então não tem nenhum que não traga. Por isso, Paulo, compreendendo tudo, resumindo tudo, ele diz em Romanos 6, 23. O salário da transgressão, da iniquidade e do pecado, eu estou, obviamente, parafraseando, é o quê? A morte. Mas, queridos, porém, Davi conhecia o ilimitado amor de Deus. Graças a Deus que ele tinha conhecimento desse Deus maravilhoso. E aí, queridos, olha o que ele começa. Como é que ele começa a falar? Como é que ele começa a falar? Qual a primeira palavra que ele usa no Salmo número 51, verso 1? Qual a primeira palavra? Olha aí na sua Bíblia. Compadece-te de mim. Compaixão. Tenha compaixão de mim, Senhor. Deus, sinta no seu coração um amor forte por mim, uma paixão muito forte, e me livra. Compadece-te de mim, ó Deus. Então, para a transgressão, Davi pede o quê? Compaixão. Não tem outra coisa. Tudo gera morte, então tenha compaixão, Senhor. E a compaixão de Deus, ela foi explícita, revelada na cruz do Calvário. Porque a lei de Deus não pode ser transgredida sem pena de morte. Jesus veio morrer para nos salvar. Irmãos, a maior evidência da legalidade da lei, vigência da lei, é a cruz do Calvário. Os 10 mandamentos encontram valor, vigência na cruz do Calvário. Porque se a cruz ela não existisse, alguém poderia questionar. Mas a cruz veio dizendo, olha, a lei não pode ser transgredida. Por isso alguém tem que morrer. E para que você não morra por conta das suas transgressões, Jesus toma a cruz e morre no seu lugar. Irmãos, às vezes eu fecho os meus olhos e fico tentando ver Jesus andando com a cruz nas costas. Era minha, era sua. Você tem que entender que as suas transgressões levou Cristo à morte. Por conta delas, não foi as suas transgressões, deixa eu dizer isso, foi você, o transgressor, que te levou Cristo à morte. Para pagar o salário da sua transgressão. Mas aí ele continua dizendo,
Olha, lava-me. E segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga o quê? As minhas transgressões. Então veja, irmãos, ele usa aqui a bondade ou a misericórdia. Queridos, Deus atua de maneira explícita para o pecado, para a transgressão, para a iniquidade. Ele trata-nos com compaixão, com bondade e com misericórdia. São coisas que não existem fora de Deus. Compaixão, benignidade e misericórdia. Eu estou fazendo essa afirmação com base numa leitura de um livro que eu fiz, de Morris Vanden. Ele dizia assim, eu achei interessante: todos os atos, por mais bonito que sejam, mais dignos que são, têm sentimentos egoístas, quando não têm origem em Deus. E eu fui refletir. Queridos, presta atenção. Qualquer que seja o motivo que não venha de Deus, cuida dele, porque pode ser que esteja atrelado ali à iniquidade. Pode ser que alguma coisa esteja ali entrando no meio. Mas, queridos, e bom que ele coloca também 3 situações que Deus opera para resolver os 3 problemas. Deus age com compaixão, com benignidade e com misericórdia. Mas como que ele faz isso? Ele apaga as suas transgressões. Ele jamais se lembra delas. Isso aqui eu fiquei pensando, meu Deus, eu não vou ler os textos porque o tempo ali, baita de um relógio olhando para mim. Mas vocês conhecem os textos. Deus não se lembra das suas transgressões, ele apaga. Como é isso? É assim, quando você recebe de Deus o perdão, Deus não joga na tua cara se por algum momento você voltar a transgredir. De novo, meu filho? Deus não faz isso. É como se você tivesse transgredido pela primeira vez. Porque quando Deus perdoa, ele esquece, ele apaga. No lugar dos seus erros, nos livros celestiais, vai o nome de Jesus. Então não tem lembranças. Deus apaga. Para as suas iniquidades, com bondade Deus age, ele lava. E ele usa o sangue de Jesus. Oh, meu Deus! Que graça, que misericórdia, que ilimitado amor diante de nossa natureza caída, de nossa natureza revoltosa, de nossa natureza instintiva, voltadas para o mal, vem o ilimitado amor de Deus. Amém. Glória a Deus. E como se não bastasse, não é redundância para seus pecados, Deus te purifica. Davi disse: lava-me, purifica-me, lava-me e ficarei limpo. Meu querido, essa obra é uma obra de Deus na sua vida, como foi na vida de Davi. Você tem que deixar Deus operar na sua vida. Eu tenho que deixar Deus operar na minha vida para resolver esses problemas da minha natureza, da minha existência, porque eu sou pecador. Eu queria chegar a esse momento e fazer uma pergunta. Há algum pecador aqui que tem a consciência que é pecador? Transgressor tem? Iníquo tem? Bem-vindo, porque a partir desse reconhecimento, você que está aí, meu irmão, aí nas redes sociais, a partir desse reconhecimento é que Deus poderá operar na sua vida. Deus só poderá operar na sua vida se houver esse reconhecimento, essa consciência da sua natureza caída, pecaminosa.
para que assim você possa confessar os seus erros, as suas iniquidades, seus pecados, suas transgressões, e Deus vai gerar na sua vida um genuíno arrependimento com o abandono desses erros. Eu frisei essa frase, abandono dos erros, para você não querer voltar a cair. Então, cuida, afasta-se, distancia. Davi estava na sacada, tinha uma mulher seminua tomando banho lá longe. Saia da sacada, entende? Não vá lá. Entende o que eu estou falando? Afasta, distancia. Abandona os erros. Porém, esta é uma obra do Espírito Santo. Salmo 51, verso 11 diz: não repulses da tua presença, não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Espírito Santo. Essa é uma obra do Espírito Santo na sua vida. Por que há algumas pessoas querendo desfazer da obra do Espírito Santo? Isso é demoníaco. Sabe por quê? Porque sem a atuação do Espírito Santo, não haverá reconhecimento da sua pecaminosidade, nem afastamento dos seus erros, nem a imputação da justiça de Cristo. Você vai viver a sua própria sorte. E Davi sabiamente diz: não deixe seu espírito sair de mim, porque é Ele quem vai me convencer do pecado, da justiça e do juízo. Davi compreendia isso. Bom, para quantos essa graça divina, esse ilimitado amor está disponível? Para todos. Certamente você pode assim pensar: mas os meus erros, as minhas transgressões, os meus pecados, eles não são semelhantes aos de Davi. Mas todos eles, assim como os de Davi, estão aí decretados a receber o mesmo salário, que é a morte. Então, tenha essa consciência, meu irmão. Tenha essa consciência. Você aceita a graça, a misericórdia, a compaixão, a bondade do Senhor na sua vida hoje? Sim ou não? Aceita? Bom, está resolvido o problema? Não. Como é que vive uma pessoa que recebe essa tríplice ação do ilimitado amor de Deus? Ela sai daqui e vai fazer o quê? Aí que está o problema. Porque agora você pode reconhecer, cair de joelho e dizer: Senhor, eu sou um pecador, eu sou um transgressor, eu sou um iníquo, me perdoa, confesso o meu pecado diante de Ti. Ok, você sai limpo, zero. E aí, o que você vai fazer? Aí que está o problema agora. Porque se você não tomar as medidas certas e corretas, você vai voltar ao que era antes. E Davi sabia disso, irmãos. Irmãos, olha, eu fiquei extasiado quando entendi a lógica de Davi, porque é a nossa lógica. Antes de ler o verso, eu quero ler um texto aqui, eu separei para vocês. Livro Mensagens Escolhidas, Ellen White, inspirada por Deus, disse: a única razão de não termos a remissão de nossos pecados é não reconhecermos que eles existem em nós. É não reconhecermos que Ele fere a Deus por nossas transgressões, a quem transpassamos por nossos pecados, que estamos em falta e em necessidade de misericórdia. A confissão, que é o desabafo do íntimo da alma, encontrará caminho ao coração de infinita piedade, pois o Senhor está perto daquele que tem o coração quebrantado e salva os de espírito contrito. É a confissão, o arrependimento, a entrega, e Cristo vai operar em nós. Agora, o que é que Davi fez? Depois de passar por essa restauração, essa purificação, essa lavagem espiritual, receber o perdão, olha o que ele escreveu, irmãos.
no verso 13. Eu queria que agora você abrisse a sua Bíblia. Você que está aí na internet, é o último verso, estamos encerrando. Último verso. Feito isso, cria em mim, ó, verso 10, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, transformado, renovado. Ele diz no verso 13, então, depois de receber o perdão, aí ele usa essa palavra, então. Aí é como se dissesse, assim, depois de tudo feito, Deus operou, Deus me perdoou, Deus me lavou, Deus me purificou, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Então ensinarei os transgressores os teus caminhos. Eu vou agora me aproximar um pouco mais. Pessoal que está aí com as câmeras, por favor. Para você que acha que a sua vida cristã se resume a assistir cultos, você está redondamente enganado. Enquanto a permanência do Espírito Santo não for uma realidade na sua vida, você estará sempre numa gangorra. Enquanto você não sair daqui decidido, definido, eu sou de Cristo e vou viver para Ele lá fora, anunciando aos transgressores, aos pecadores, que podem receber perdão como eu recebi. Enquanto você não levar essa mesma história de amor para outras pessoas, não se comprometer com Deus através do ensino para outras pessoas, da dedicação da vida a ajudar outros a conhecer a Deus, você vai sempre estar voltando à estaca zero. Sempre. Irmãos, ao longo do meu ministério como departamental, eu entendi uma coisa que eu não havia entendido ainda. Eu não tenho como de manter-me mais íntegro nos caminhos do Senhor, se eu não estiver compromissado diariamente em mostrar o Senhor para as outras pessoas. Eu não vou conseguir. Por isso Davi deixou registrado, o Senhor operou, o Senhor me transformou, me deu um novo coração, ok, agora me ajuda a ensinar os outros os teus caminhos, a ajudar as pessoas a abandonarem seus erros também. É assim que você se manterá vivo nos caminhos do Senhor. Você entendeu as duas coisas que você tem que fazer hoje então? Reconhecer quem você é, cair aos pés de Cristo e pedir o perdão por seus pecados, suas iniquidades, suas transgressões. Você tem que passar por esse processo de um novo nascimento, mas você tem que pedir a Deus, Senhor, então me use na salvação de outras pessoas. Você não pode ficar com uma obra incompleta. Você vai sair daqui hoje e você vai sair, pode até pensar, mas eu não sei, eu não dou conta, eu nunca fiz. E quando você toma a decisão, o problema não é mais seu, é de Deus. Compreende? Quando você toma a decisão, o problema não é mais seu, é de Deus. Ele quem vai te capacitar, Ele quem vai dizer o que você vai fazer. Eu não sei. Você entendeu o que eu pedi a Deus para te explicar? Você aceita Jesus como seu Salvador? Como aquele que te perdoa? Aceita? Quantos aqui aceitam? Levanta a mão, diga eu aceito. Não escutei. Amém. Quantos permitem que Deus te use na salvação de outras pessoas? Diga eu aceito. Amém. Há alguém aqui que precisa ser batizado e ainda não foi? Porque tudo começa com esse processo de entrega. Eu só queria que você levantasse a tua mão, porque eu vou fazer uma oração especial por você agora. Amém, querido. Amém. Levanta a mão. Deixa a mão aí para eu ver. Amém, minha irmã. Louvado seja Deus. Ali atrás, irmã, eu não estou vendo o seu rosto. Vira para eu ver. Isso. Levanta a mão. Isso, ok. O irmão aqui. Lá atrás. Ali, ó, mãozinhas levantadas.
Tem mais mãos que podem levantar. Não esconda do Senhor, não. Ele sabe que você precisa. Tem um menino ali, que legal. Outros no colo do papai, que bom. Você que está aí, precisa colocar a tua vida nas mãos de Deus. Na internet, você que está nas redes sociais, também está tomando sua decisão, manda uma mensagenzinha de retorno para a rede que você está aqui na nossa igreja, dizendo: eu aceito também. E se você quer isso, se todos nós queremos isso, eu gostaria de fazer uma oração agora. Você pode ficar em pé? Vamos orar a Deus. Feche seu olho. Senhor, aqui estamos, Pai. Imagino que todos tenhamos compreendido que, como Davi, somos transgressores, temos cometido iniquidades e pecados, mas como Davi, queremos pedir compaixão, bondade, misericórdia. Que a graça de Cristo seja suficiente agora para nos lavar, nos purificar e apagar todos os nossos erros cometidos contra Ti. Senhor, assim, dá-nos um novo coração, dá-nos uma nova história de vida, Senhor, a começar de hoje, de agora. Perdoados por Ti, lavados e purificados, que saiamos daqui renovados, guiados por Teu Espírito, para ajudarmos outros também a Te conhecer, a Te amar, receber de Ti também o perdão, e se prepararem-se juntos conosco, para habitarmos com o Senhor por toda a eternidade. Senhor, mais uma vez, reafirmamos nossos votos de entrega. Toma-nos agora em Teus braços, em nome de Jesus. Amém.